Senhoras e senhores, esta é a segunda semana do Muito Que Ranking, nome que vocês mesmo deram nos comentários da semana passada, e também o quadro mais brincalhão aqui do canal, sem análise séria, apesar de ser um ranking assim de realmente jogadores que eu acho que estão melhores que outros, das grandes atuações, mas sem nenhuma tática, só pra gente se acalmar, dar risada nesses tempos malucos que o mundo vive. Se você não tá precisando disso, bom, eu tô, porque tá difícil, trabalho pra caramba, tem o canal. Deixa eu fazer um vídeo mais do bom humor, pelo menos uma vezinha por semana, aparentemente sempre sexta pela manhã. O ranking consiste basicamente nos 10 melhores jogadores do Santos no ano, somando todos os jogos, ou seja, todas as atuações contam. Não é só os jogos da semana, não é só isso que conta, são todas as atuações. Então, por exemplo, o 10º lugar, que é o do Sandro, no momento, conta o jogo contra o São Paulo, não contra o Lara, que ele não jogou, mas contam os jogos contra a Ferroviária e Santo André. Esses três, a atuação piorzinha dele foi contra o São Paulo, fez ele cair de posição no ranking, mas se manter no top 10. Sandro, lateral direito, 10º lugar, vejo muito futuro nele e torço para que volte a ser utilizado logo. Aparentemente o Santos vai com um time misto ou reservas mesmo contra o Ituano, então talvez vejamos o Sandro novamente, que ele vá bem e consiga se manter neste top 10. Nona posição, temos um estreante no ranking, em Luan Pérez. Luan Pérez que estreou essa semana, não tinha jogado semana passada, não teve grandes atuações nem contra o São Paulo, melhorou um pouco contra o Lara, mas não foi uma grande atuação, mas o suficiente para colocá-lo em nono lugar nessa segunda semana. Titular absoluto do time, a tendência é que evolua, melhore e já pule algumas posições assim que voltar a atuar, provavelmente já terça-feira que vem contra o Lara. Se ele for bem, quer dizer muito provavelmente que o Santos se classificou, então a gente torce para isso. 8º lugar, o menino... Opa, tá cortando a cabeça dele aí? Não, aqui, muito bom. 8º lugar, o menino que fez o seu primeiro gol com a camisa do Santos nessa semana, continua no top 10, ele já tinha aparecido semana passada, se eu não me engano no 10º lugar. Não jogou contra o São Paulo, mas teve uma atuação bastante interessante contra o Deportivo Lara. Vinícius Balieiro, não só pelo gol, mas por estar sempre no lugarzinho certo. Ainda peca com a bola, principalmente do lado ofensivo, ainda jogou improvisado de lateral direito, mas soube aproveitar a chance que teve para fazer o gol e buscou estar no lugar certo. Eu valorizo muito isso. Então, 8º lugar para o Balieiro, que subiu no ranking. 7º lugar, outro estreante. João Paulo já é o melhor goleiro do Santos na temporada, em 4 jogos, mas curiosamente vimos 3 atuando. O Vladimir e o John não foram bem nas suas oportunidades. O João Paulo foi, mesmo que seja contra o Lara, que não chegou tanto assim, mas quando chegou embaixo da trave, ele garantiu. Então está aqui no ranking na 7ª posição. 6º lugar, um menino que eu apostaria dinheiro. Bom, como eu que crio, eu posso até manipular este ranking, veja só, para eu ganhar mais dinheiro, que é Sandri. Apostaria dinheiro que ele vai aparecer mais para cima dentro do top 5 no decorrer da temporada. Nesse primeiro momento não, 6º lugar, porque contra o São Paulo ele não foi bem, contra o Lara melhorou muito o seu nível de atuação, inclusive merecendo destaque no vídeo de tática. Se você não viu o vídeo de tática, quarta-feira eu lancei aqui a tática 3-3-4 que Ariel Holland usou contra o Deportivo Lara, mas com destaque para as atuações de Sandri e de outro que vai aparecer daqui a pouco, você já sabe quem é. Inclusive sabe em que posição ele vai aparecer e como eles dois foram símbolos de como o Santos jogou contra o Lara. Por enquanto o Sandri em 6º. Não vou dar moleza para ele não, depois ele vai subir. 5º lugar, para alguém que não atuou nessa semana, Kevin Maltos. Maltos fica aqui em 5º lugar pelas boas atuações que eu enxerguei contra a Ferroviária, inclusive a foto é contra a Ferroviária, e contra o Santo André. Não foi utilizado contra o São Paulo, já foi relacionado contra o Lara, ainda aposto que ele vai ganhar mais espaço, pelo menos ali no banco. Se não for utilizado, vai acabar saindo no top 10. Vamos valorizar enquanto ele entrou em campo e foi bem, talvez contra o Ituano a gente veja o Maltos novamente. 4º lugar, Ângelo subindo no ranking graças à sua ótima atuação contra o Lara, foi muito bem mesmo e a gente já começa a enxergar os primeiros pontos de evolução na inteligência de jogo. Não que ele fosse burro, pelo amor de Deus, a inteligência de jogo ela já existe, ele é ótimo e vai evoluir dentro dessa capacidade incrível que ele tem, só 16 anos recém-completados, foi muito bem contra o Lara. Vai entrar numa briga para ser titular, mesmo jogando na posição do Marinho. Eu tenho comentários sobre isso que eu já fiz. Se você prestou atenção em vídeos anteriores, você sabe qual é uma possibilidade que eu imagino para o Ângelo seguir como titular. Por enquanto, top 4 de atuações no ano neste ranking.
O top 3 não mudou em relação à semana passada. Então o Jean Mota, o homem que com um toque na bola deu uma assistência contra o Lara, continua na terceira posição. O Jean não foi tão bem contra o São Paulo de meia, mas contra o Lara reapareceu na posição em que eu acho que ele tem que atuar sempre. Falso 9. Nem foi uma grande atuação dentro do posicionamento de um atacante que eu acho que ele deve ser, mas ele vai se mostrando útil. Pensa no que eu falei no vídeo de tática. Se o Marcos Leonardo teve de fazer a função do Caio Jorge e o Lucas entrava nas costas, imagina o próprio Caio Jorge abrindo esse espaço para um Jean Mota tentar aproveitar. Possibilidades que o elenco do Santos pode nos dar. O Jean entrou bem, vamos valorizar o Jean. Não foi pelo Paulista, olha só, foi um jogo de Libertadores. Já não foi já não foi dentro da tradição dele que é jogar bem no Paulista, né? A grande piada entre os santistas. Piada não, brincadeira entre os santistas. Então o Jean vai ser valorizado por esse jogo de Libertadores e ficar neste top 3. Segunda posição, menino da Vila, Gabriel Pirani, que entrou novamente muito bem contra o Lara. Mal teve tempo de jogar contra o São Paulo, porque já entrou na bagunça que foi o segundo tempo, não o culpo de maneira alguma. Mas contra o Lara, até volta ao vídeo de tática, ele deu uma opção tática diferente ao Santos, uma formação diferente, funcionou dentro desse esquema como uma peça importante do meio para frente, a ligação do volante, que passou a ser o Alisson com os atacantes, aquela linha de 4. O Pirani funcionou ali, criou bem e continua valorizado neste ranking com a segunda posição. Bom, primeira posição então não é segredo para ninguém, o menino que também fez o gol, mas se não tivesse feito o gol, provavelmente apareceria na liderança do mesmo jeito. Kaique, só 2 jogos, né? Semana passada eu tinha colocado ele na liderança só pela atuação contra o Santo André, já apostando que viraria titular, virou titular contra o Lara, foi poupado contra o São Paulo e contra a Ferroviária e jogou muita bola contra os venezuelanos. O gol foi aquele a mais, né? Aquele que nem era necessário, mas que faz brilhar mais ainda para o pessoal enxergar o quão o Kaique tem andado bem nesse começo de carreira no Santos, né? Não no Santos, porque ele já estava na base, mas no profissional do Santos. Sigo minha aposta de que vai se consolidar como titular, tem só 17 anos, vai falhar, mas quando não falha, tem grandes atuações como essa controlar. Então, neste momento, começo de temporada, vamos valorizar os meninos. Os 2 primeiros são Pirani em segundo e Kaique com a primeira posição. Semana que vem a gente volta, não sabemos quantos jogos teremos até lá. Aparentemente o Paulista vai continuar, o jogo contra o Ituano é meio que certo, né? Porque se for parar é a partir só de segunda. O Lara é na terça, mas é Libertadores, então não é do Paulista. Devemos jogar 2 vezes nessa semana, então o ranking volta sexta que vem com jogo de Libertadores, agora valendo a vaga, né? Ou seguimos vivos ou não. Cadê a madeira? Tá aqui. Bati na madeira para que a gente esteja vivo semana que vem na Liberta também. E Ituano, né? Ituano a gente sabe, nunca ganhamos. Quem sabe é dessa vez. Se alguém der a vitória contra o Ituano, já dispara aqui no ranking, porque merece. Beijo pra vocês, até mais.